Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na aula de número 116, ok? Sou a professora Cleide de Língua Portuguesa. Hoje é a continuidade da aula porque nós estamos falando sobre termos acessórios da oração. Falaremos hoje então sobre o aposto. Antes da gente iniciar, para não esquecer, né? Já está aí no computador, aí pertinho de você, ou no seu celular, clica aí, né, na chamada, marca a sua presença, realiza uma atividade e fechou, beleza, né? E agora você pega todo o seu material, seu caderno, lápis, caneta, borracha, enfim, tudo aquilo que você precisar, coloque aí ao seu redor. E vamos para a aula de hoje, turma. Vamos falar sobre aposto. Professora, por que eu tenho que aprender a analisar uma oração? Por que eu tenho que aprender sobre termos acessórios da oração ou termos integrantes da oração? Por quê, turma? Porque isso faz parte do conteúdo de vocês. E não só por causa disso. Porque no oitavo vocês estão aprendendo, no nono retoma, no ensino médio, quando vocês forem fazer um vestibular, também é retomado. E porque é muito importante, sabe? Quando você vai fazer uma interpretação de texto, tá? Aí vem uma perguntinha. Qual é o substantivo? Qual é o sujeito dessa oração? Para que você consiga interpretar um texto, você precisa saber o que é sujeito, o que é predicado, o que é verbo. Senão não tem como interpretar um texto legal. E também, é claro, para que você produza um bom texto. Vamos lá? Objetivos da aula. Continuar os estudos sobre os termos acessórios da oração, focalizando o aposto, localizar o tipo de aposto na oração e entender a finalidade dos tipos de aposto. Então, estamos falando não apenas de um aposto, estamos falando de outros também e veremos nessa aula. Para iniciar a aula, eu trouxe aqui já para aquecer a nossa aula. Vamos ler essa tirinha? Aqui está a sua prova, Suzy. Muito bem. Aqui está a sua, Calvin. Por falar nisso, você pode parar de assinar seus trabalhos como Calvin, garoto do destino. E eu acho que o seu tempo será melhor aproveitado estudando do que desenhando um selo oficial de tabelião no rodapé do papel. Garoto do destino? É isso mesmo, garoto do destino. Guardaram ali como que é o nome do menino lá que ele coloca? Garoto do destino. É isso mesmo, garoto do destino. Vamos para esse quiz, fazer análise. A expressão garoto do destino, apresentada no último quadrinho, classifica-se como aposto. Então, a prof aqui já está dizendo que garoto do destino, esse nome dado por ele, que ele assina, é um aposto. Classifica-se como um aposto. Marca a alternativa que apresenta a função que o aposto tem nesse contexto. Ele tem a função do quê? Letra A, explicar o nome. Letra B, ampliar o nome. Letra C, resumir o nome. Letra D, identificar o nome. Vamos lá?
Vamos lá marcar a nossa resposta. Letra A. Se você marcou, meus parabéns, a letra A. Amplia o nome. O menino amplia o sentido da palavra Calvin. E essa expressão que explica o substantivo é chamada de aposto. E durante a aula de hoje falaremos sobre o que mesmo? Aposto. Vamos lá? O aposto é a palavra ou frase que se refere ou vários termos da oração para explicá-los, ampliá-los, resumi-los ou identificá-los. O aposto cujo significado é posto ao lado de, pode ser colocado antes ou depois do termo explicado. E há 4 tipos de aposto. Primeiro, enumerativo. Enumerativo já é ali um nome, já dá uma sugestão, que enumera, amplia o nome. Explicativo, explica, identifica um nome também. Recapitulativo, resume o nome anterior. Como é isso? Eu vou dizer assim, Marcelo, Pedro, João, Paulo, né? Todos esses alunos, o todos, ou posso usar tudo, né? Esse pronome indefinido, ele vai resumir todos esses nomes. Especificativo, especifica e individualiza o nome. Vamos lá para a atividade. Leia os textos que compõem esse cartaz sobre a água. Então, esse cartaz aqui, ele vai retratar sobre a questão da aula, que é da água, que é uma temática que nós temos falado muito e as mídias têm falado muito, estamos falando sobre água. E vamos contextualizar na aula de hoje essa temática. Letra A, você aprendeu que as características da água são 3. Sim, aprendeu lá na aula de ciências, não é? Inodora, insípida e incolor. Então, eu coloquei essa flechinha só lembrando que, como aqui não tem como ampliar a imagem, mas eu coloquei que se refere a esse texto. São 4, agora são 4. Por que são 4? Diz o texto. Inodora, insípida, incolor e insuficiente. Porque a água hoje, turma, tem sido insuficiente, não é? Então, devemos economizar. E as pessoas ainda desperdiçam água e isso é muito triste. Mas na aula de hoje eu não quero falar sobre água, porque a temática da nossa aula de hoje é qual mesmo? Aposto. E vamos continuar? Na letra B, que é aqui, o desperdício é a gota d'água. Letra C. Letra C, nós temos esse texto que coloquei aqui. Toda vez que você desperdiça água, cada vez mais o seu futuro, assim como o futuro de milhões de pessoas, milhões de trabalhadores, enfim, o próprio futuro do Brasil vai direto para o ralo. Continuando. Água é saúde, é vida. É preciso fazer urgentemente alguma coisa para acabar com o desperdício de água, enquanto ainda existe água. Então, esse cartaz, essa publicidade aqui, traz essa alerta a respeito da água que nós devemos estar atentos e conscientes. Vamos lá? Esse cartaz de campanha nos faz um alerta. Qual ele? Letra A, precisamos desperdiçar água. Letra B, precisamos economizar água, pois ela vai acabar. Ou letra C, precisamos economizar água, mas ela jamais vai acabar. É muito fácil essa questão. Então, vocês vão fazer aí em alguns segundos e já retornamos.
Vamos lá? Letra A, claro. Precisamos economizar água, pois ela vai acabar. Puxa vida, que tristeza, né? Então, veja aí, presta atenção na sua casa, né? Economiza água, não desperdiçando, não lavando calçada, não lavando carro e assim por diante. E no futuro, nós temos que pensar no futuro. E eu não preciso falar sobre esse assunto porque tem muitas propagandas por aí, muita alerta sobre a questão da água. Questão de número 1. Leia o texto abaixo, analise o aposto presente nele e a seguir marque a alternativa correta sobre sua classificação. Você aprendeu que as características da água são 3. Inodora, insípida e incolor. Agora são 4. Inodora, insípida, incolor e insuficiente. Você aprendeu de novo, vai ter a frase aqui. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão me dizer que nessa oração nós temos aposto enumerativo, na letra B, aposto explicativo, aposto recapitulativo ou aposto especificativo. Lembra do enumerativo? Que ele vai enumerando. Do explicativo, ele explica. Do recapitulativo, marcado pelo pronome indefinido, tudo. O especificativo, que especifica. Vamos lá?
ok? Então, turma, veja só, vamos ali analisar o nosso textinho. Temos aqui inodora, vírgula, insípida, vírgula, incolor. Agora são 4. Inodora, insípida, incolor, insuficiente. Classificamos, então, na letra A como aposto enumerativo, porque ele enumera, ele vai mencionando várias e outras coisas. Classificamos, enumera separado por vírgula, mas também pode vir por travessão ou 2 pontos. Fácil nessa questão. Guardaram aí que o aposto enumerativo, ele é especificado por vírgulas e várias palavrinhas, vários elementos? Então, é isso aí. Próximo, questão 2. A água do Rio São Francisco é fundamental para a sobrevivência de inúmeros pescadores e suas famílias. A expressão Rio São Francisco caracteriza-se como aposto. Caracteriza como aposto. Eu estou afirmando. Que tipo de aposto é? Ele traz aqui uma ideia de explicação, ele amplia ou ele especifica. É isso que você deve anotar no seu caderno. Escreva aí com as suas palavras e já retornamos para a explicação.
Ok, turma? Então, a água do Rio São Francisco, que está ali marcado, Rio São Francisco. Aposto enumerativo, aposto explicativo, recapitulativo, especificativo. Qual que você deve ter marcado? Vamos lá? Aposto especificativo, porque ele especifica, ele individualiza um nome. Além de ter colocado o rio, ele especifica que é o Rio São Francisco. Poderia ser um outro rio, digamos aqui na região de Curitiba, né? Nós temos o rio lá de Morretes. Nós temos aqui o nosso rio que é em Morretes. Então poderia ser ou um outro rio, Rio Parapanema, não é? E assim por diante. Então, na oração lá que nós vimos, se tirasse aqui Rio São Francisco, ficaria: a água é fundamental para a sobrevivência de inúmeros pescadores e suas famílias. Mas o autor da frase quis especificar que o Rio São Francisco é muito importante para os pescadores. Quando nós temos um termo que ele vai especificar alguma coisa e acrescenta na oração, nós chamamos termos acessório. Ele é um termo acessório. Por quê? Porque ele traz uma informação a mais. Ele vai especificar. E aqui nós vimos que ele especificou e ele individualizou o nome que é Rio São Francisco. Muito bem. Próxima questão. Questão de número 3. Romances, olha lá, gente. Romances, contos, crônicas, tudo que Clarice Lispector escreveu foi brilhante. Lembra de Clarice Lispector? Sim, professora, escreveu várias obras que você pode ler ou que você já leu. Várias citações dela também é muito relevante. A palavra tudo aqui, que está aqui na oração, que é um pronome indefinido, faz menção às palavras relacionadas, romance, contos, crônicas. Que tipo de aposto se refere nessa oração? Na letra A, aposto enumerativo, aposto especificativo ou aposto recapitulativo. Lembra que eu falei do pronome indefinido tudo? Então marque lá e já voltamos.
Ok, vamos conferir, vamos lá. Olha lá o pronome aqui, nós temos o tudo, que ele vai o quê? Recapitular todas essas citações aqui de que Clarice escreve, romance, contos, crônica. Classificamos então como aposto recapitulativo. Resume os nomes anteriores por meio de um pronome indefinido. Então, lembre-se, turma, que quando eu cito vários nomes, faço menção a isso e uso a palavrinha mágica, que é o meu pronome indefinido, tudo. Ele está fazendo menção a tudo que eu já disse anteriormente e classificamos como recapitulativo. Questão de número 4. Vinícius de Moraes, vírgula, o poetinha, vírgula, escreveu um livro de poemas infantis na década de 1970. A expressão em destaque é termo acessório da oração, sim, que favorece o nome Vinícius de Moraes. Como classificamos esse termo acessório da oração e qual é o tipo? Veja lá e já retornamos.
Vamos conferir a sua resposta. Você deve ter anotado no seu caderno aí como que você entendeu, mas você deve alinhar a sua resposta com a resposta da professora, como está aqui na telinha. Se você escreveu semelhante, apenas acrescenta, né? Resposta da professora. Ou se você escreveu igual da professora, nossa, meus parabéns. Mas vamos lá? Termo acessório da oração, o aposto tipo explicativo, explica e identifica um nome. Aqui é o poetinha, explica quem é Vinícius de Moraes. Voltando lá na telinha anterior, Vinícius de Moraes, vírgula, vírgula, o poetinha. Vocês perceberam que ali explicou por meio da vírgula? Então, escreveu o nome, quis destacar o poetinha ali, especificou. Então, explicou quem é Vinícius de Moraes. Então, esse é um tipo de aposto explicativo. Então, turma, na aula de hoje, nós aprendemos termos acessórios da oração. Nós já aprendemos termos essenciais, sujeito e predicado. Nós aprendemos o que mais? Nós aprendemos termos acessórios da oração os termos integrantes nós aprendemos na aula anterior, que nós vimos adjunto adnominal, complemento nominal, nós vimos também adjunto adverbial e aqui com essa aula praticamente nós estamos finalizando, mas eu acredito que nós teremos mais aulas sobre esse assunto e eu quero que vocês realmente peguem os slides novamente, releia, olhe lá, faça os exercícios que estão postados lá no Classroom e retome essa aula, porque isso é uma base para que quando vocês estiverem no nono, no primeiro, no segundo, no ensino médio, esses assuntos são retomados de uma maneira mais ampla. Então, se você já tem a base, isso é muito importante para você. Na aula de hoje, nós aprendemos a função dos termos acessório da oração, que é o aposto. Eu poderia, nessa aula, trazer apenas sobre o que é aposto, mas eu quis ampliar a nossa aula dizendo a vocês que existem vários tipos de aposto. E nós aprendemos sobre o enumerativo, que enumerativo ele enumera a oração, que nós vimos lá da questão da água, né? Várias palavrinhas, vários elementos separados por vírgula, enumera. Explicativo, ele explica a minha oração por meio de vírgula. E recapitulativo, ele vai fazer o quê? Ele vai recapitular pelo pronome indefinido tudo. E o último, especificativo, que ele especifica um termo. E com isso, finalizamos a aula de hoje. E não esqueçam de realizar a atividade no Classroom. As demais atividades vocês devem apresentar ao professor da sala de vocês. Quem não tem acesso à plataforma, o que vocês devem fazer? Ir até a escola de vocês, retirar o material impresso e fazer a atividade e entregar para o professor. Eu desejo a todos e a todas bons estudos e espero revê-los ou espero vocês aqui comigo na telinha nessa videoaula, na próxima aula. O meu abraço a todos e a todas e até mais.